Com a paz do Senhor. Amém. O irmão pode se sentar em nome de Jesus. Que o Pai possa continuar falando conosco, né? Nessa noite, através da mensagem que Ele tem colocado no meu coração. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis 17. Aleluia. 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Amém? Amém. 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Eu vou ler só 2 versículos e a gente. A viúva de Sarepta. Então veio a palavra a ele. Veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, que ela possa verdadeiramente alimentar os nossos corações e que, através dessa mensagem, Pai, essa mulher possa ensinar aos teus filhos um pouco mais de como é viver na tua presença. Em nome de Jesus, louvamos e te agradecemos por falar conosco essa noite. Amém? Irmãos, é uma história bem conhecida, né? Só que muitas das vezes as pessoas pregam muito focado no profeta Elias, só que eu gosto de estudar as mulheres da Bíblia, né? Então eu quero falar dessa mulher que nem nome é citado na Bíblia. Uma mulher que é conhecida apenas pelo lugar que ela mora, a cidade de Sarepta, que fica, né, ali ao norte de Israel, né, em Sidom. Então a gente vê aqui uma história de uma mulher, o qual seu nome não é citado, e ela é conhecida como a viúva de Sarepta. Ela vive num momento crítico da vida dela, numa época de muita escassez de água, numa época que estava ali toda a terra, né, seca, os riachos, né, vazios, uma escassez assim, total de água. E por que acontece essa escassez? Por que acontece essa seca na terra? Porque, como diz lá em Tiago 5, 17, vem dizer que Elias ora ao Senhor e por 3 anos e meio a terra ia ficar sem chover. E é nessa época que essa mulher está vivendo. É nessa época que a gente encontra aqui uma mulher viúva, mãe, porém guerreira. Porque uma mulher que ela tem um filho, e o que acontece nessa história? Ela sai à porta da cidade para colher alguns gravetos, e diz a história que ela simplesmente estaria fazendo a sua última refeição. Não viria mais na sua casa. Não iria haver mais azeite, não iria haver mais farinha, porque era a última refeição, e ali ela iria fazer o quê? Esperar pela morte. Esse é o resumo dessa história. Era uma mulher estrangeira que morava em uma cidade pagã, né? Onde nós conhecemos que era o Deus que era adorado ali em Sarepta, era o Deus de Baal. E era nessa época, né? Nesse contexto, né, que vem essa mulher. Então nós encontramos aqui, quando ouvimos, verdadeiramente, quando a gente ouve a palavra do Senhor, quando verdadeiramente a gente ouve a palavra do Senhor e obedece, algo
sobrenatural acontece nas nossas vidas. Já foi falado muito aqui essa noite sobre confiança. E o mais lindo de tudo dessa história, irmãos, é que essa mulher, ela achava que era seu último dia de vida. Ela achava que era a sua última refeição. O que ela não sabia é que Deus já tinha escolhido para um plano maior, não só na vida dela, como na vida do profeta Elias. É tão tremendo quando você chega aqui no capítulo 9 e diz: a palavra veio a quem? Ao profeta Elias. A palavra veio ao profeta Elias. Só que no 9 ele fala o que para Elias? O Senhor diz: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que Deus fez o que? Ordenou. Ali há uma mulher viúva que te sustente. Irmão, quando a gente começa a estudar a Bíblia, você fica se imaginando no texto, você fica se imaginando na história. A palavra do Senhor diz que Deus já tinha ordenado aquela mulher. Eu não sei através de como chegou, se foi através de um sonho, se foi através de uma voz, eu não sei como aquela mulher, só que quando a gente começa a ler, dá a impressão de que nada ela sabia. Só que o Senhor já tinha escolhido. Amém. Já tinha verdadeiramente dado uma outra direção para a vida daquela mulher. E isso é que nos impressiona, irmãos. É verdadeiramente buscar ao Senhor, buscar verdadeiramente a estar na presença do Senhor, mesmo na nossa dificuldade. Essa mulher, ela estava ali achando que era seu último dia, achando que era a sua última refeição, mas mesmo assim ela não desistiu, porque ela tinha um filho. E ela falou: até o último dia eu preciso lutar, até o último dia eu preciso verdadeiramente, aquilo que eu tenho, eu vou fazer o quê? Alimentar a mim e a meu filho. Só que quando a gente chega no versículo 10, olha o que acontece. Então, ele se levantou, no caso o profeta Elias, e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali quem? A mulher viúva, justamente. A mulher o qual Deus já tinha ordenado que ele iria encontrar. Fazendo o quê? Apanhando lenha, apanhando graveto. E ele a chamou e disse: traz-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água e bebo. Então, irmãos, ali a gente encontra justamente o que Deus falou que Elias iria encontrar. Ele encontra justamente uma mulher, uma viúva, que iria o alimentar. E o mais lindo dessa história é de quando você encontra no versículo 11 que ela diz: e indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também o quê? Um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, no 12: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vê aqui apanhar 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então está aqui, irmãos. Ela passando para quem? Para o homem de Deus, a situação dela. Tipo, nós não temos
temos água, nós vivemos numa época de muita escassez. E no momento, se não tem água, irmão, como que planta? Como que tem trigo para ter farinha? Não tem. Não tem azeite. Não tem como plantar para ter azeite. Não, estava escasso. E mesmo assim, essa mulher estava ali, nos seus últimos momentos. O que a gente aprende com isso, irmão? Que muitas das vezes, nas nossas dificuldades, muitos de nós desistimos. Porque aos nossos olhos, irmão Mateus, a gente vê que está tudo perdido. Mas essa mulher falou que não. Ainda tinha uma esperança. Então essa esperança, ela foi buscar o quê? Ela foi buscar esses gravetos. Ela falou assim, não, ainda tem. Ainda posso dar uma refeição para meu filho. Só que quando ela chega lá, tinha uma providência do Senhor esperando por ela. Irmão, muitas das vezes, num dia como esse, muitas das vezes a gente fala, está muito frio. Como a gente dá desculpa, né? Quando está muito calor. Hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou na igreja. Muitas das vezes nós perdemos a bênção que o Senhor está nos preparando naquele dia. Eu não sei como está a vida de cada um de vocês. Muitas das vezes a gente acha que já está tudo perdido. Quantas vezes pessoas se encontram com casamento achando que está destruído, desistindo do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Mas como essa mulher não desista nunca, irmãos. Vai até o fim. Ela sabia, no coração dela, era os últimos dias, no seu coração era a sua última refeição. Mas mesmo assim ela não parou de lutar, ela não desistiu, ela foi até lá. E quando chega lá, ela encontra esse homem de Deus, o qual deu uma viravolta na vida dela. Sabe por que eu e você estamos aqui, irmãos? Porque um dia o Senhor nos escolheu. E mesmo sem a gente saber, e mesmo sem a gente entender, alguém falou desse evangelho para mim e para você. Alguém anunciou sobre Jesus e nós cremos, irmão, e por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 João 4,4, na parte B, fala que porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Se maior é o que está em nós do que está no mundo, então é uma das lições que nós temos que aprender. Independente da nossa situação, da nossa dificuldade, da nossa escassez, a gente não tem que parar de lutar nunca. Nós temos que ir até o fim. Amém, irmãos? Amém. Mesmo na escassez de água, de farinha e o azeite, a gente vê essa mulher guerreira. A gente vê essa mulher ter força para lutar e ir buscar. E aí, quando a gente chega no 13, ele diz, e Elias lhe disse, não tema, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz para quem primeiro? Para mim. Para mim. Um bolo pequeno, traz para fora, depois você irá fazer para ti e para teu filho. Irmãos, a gente encontra aqui um pedido bem ousado, né? Mas, como homem de Deus, o que ele estava fazendo? Ele estava obedecendo. A gente aprende aqui sobre a primícia. Se era um pedido de Deus, se Deus já tinha ordenado aquela mulher alimentar, o que ele estava fazendo? Ensinando aquela mulher que quando você verdadeiramente busca primeiro as coisas de Deus, as demais coisas irão ser acrescentadas. Amém. Então a gente olha assim e fala assim, meu, que ousadia, o que seria? Será, irmã Cleide? Se você só tivesse o alimento só na sua filha, dos seus filhos, e o homem chega e pede, não, faça para mim primeiro. Então, irmãos, realmente a gente tem que crer muito, tem que viver o sobrenatural de Deus, é viver uma fé que nem ela mesma entendia.
E por obedecer, irmãos, e por verdadeiramente ela ir lá obedecer, o que acontece? Olha o que ele diz no 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém. Então, o que essa mulher faz? Essa mulher sai, a palavra de Deus diz que ela estava à porta da cidade, eu não sei onde ela morava, só sei que ela sai, faz lá o bolo conforme a palavra dela, ela vem e faz, alimenta. E quando a gente lê o versículo 9, que a gente entende que foi uma ordenança do Senhor, eu não sei se essa mulher ouviu a voz do Senhor, eu não sei se ela sonhou, mas alguma coisa no seu coração houve um temor, porque ela creu na palavra do profeta Isaías. Ela não conhecia Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que ela morava numa cidade pagã, era uma mulher estrangeira, e onde ela vivia, qual que era o Deus ali adorado? O Deus de Baal. Então a história não conta de como que essa mulher vivia, mas a gente sabe que ela não era uma pessoa de Israel, amém? Então, o que a gente aprende nesse capítulo 14 é justamente a gente ouvir a palavra do Senhor, a prestar atenção no que a palavra do Senhor tem falado aos nossos corações. Irmão, quando a gente dá atenção verdadeiramente à palavra do Senhor, as coisas nas nossas vidas mudam quando a gente obedece. Porque um dos princípios realmente da palavra é você não ser apenas ouvinte, mas você ser ouvinte e praticante. Porque muitos dizem, até conhece o Senhor, mas não anda com o Senhor. O Senhor, como a pastora mesmo falou, muitas das vezes o Senhor é só aquele Senhor de ouvir os pedidos, né? Senhor, me dê, me dê, me dê. É o Senhor só da situação difícil. Mas que a gente verdadeiramente, como essa mulher não conhecia o Senhor, e mesmo assim ela deu ouvido à palavra do Senhor. Hoje, irmãos, eu e você, nós conhecemos o Senhor. Amém? Nós sabemos do sacrifício de Cristo que foi feito pelas nossas vidas. Então, que a gente não se permita, irmãos, sermos verdadeiramente desatentos dessa palavra. Desatento daquilo que Deus fala aos nossos corações, porque Deus fala conosco todo o tempo. Ele falou com essa mulher, de alguma forma, não sei, porque a palavra do Senhor diz que foi uma ordem. De alguma forma essa mulher ouviu uma voz, um sonho. Ele falou, e da mesma forma que o Senhor falou com essa mulher, imagine comigo e com você, que a palavra do Senhor diz que maior é o que está dentro de nós, maior é aquele que vive dentro de nós. Como que Ele não fala conosco? Precisamos sermos atentos. Precisamos entender quando verdadeiramente o Senhor fala conosco. Aleluia. Aí no 14, no 15, o que diz? E foi ela, fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. 16. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Irmão, olha a importância que tem quando nós damos ouvido à verdade. Quando nós ouvimos realmente a palavra do Senhor e obedecemos
Quando nós obedecemos, irmãos, a palavra do Senhor, a gente vê milagres. A gente vê cura na nossa família. A gente vê casamentos restaurados. A gente vê famílias sendo resgatadas. Porque quando verdadeiramente a gente ouve a palavra do Senhor, a gente não vive aí dizendo que anda depressiva. Não! Nós vivemos realmente a querer estar com Deus. Então, como essa mulher, da mesma forma que essa viúva de Sarepta, que não se tem nome, ela mesmo sem conhecer o Deus de Elias, ela foi obediente. E por isso, irmão, ela pôde ver milagre dia após dia. Você consegue imaginar que não havia água naquela época? Não havia mais farinha e não havia mais azeite? Imagine uma mulher de toda refeição, essa mulher ia lá, a farinha estava lá na panela, ia na botija, tinha azeite. Olha o milagre que essa mulher pôde viver, por verdadeiramente ter crido realmente na palavra e ter obedecido, dela realmente ter oferecido a primícia para aquele homem de Deus. Ela pôde vivenciar dia após dia, irmão, milagre na vida dela. Amém, glória a Deus. E comigo e com você não é diferente. A gente tem livramento todo o tempo. A nossa casa, graças a Deus, nossas casas vivem guardadas. Se nós temos saúde, se nós temos verdadeiramente, irmãos, o alimento na mesa, é porque Deus tem nos suprido cada manhã. Amém. A palavra dele diz que a misericórdia dele ela se renova cada manhã. Não é porque nós apenas levantamos e trabalhamos, não. Nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos sim estudar, nós precisamos sim sair. Mas tudo isso nós só fazemos porque Deus verdadeiramente tem nos abençoado e tem nos dado um fôlego de vida que nos dá força, irmão, para cada manhã viver mais um novo dia. E é esse milagre que essa mulher estava vivendo, achando ela que era o último dia. Eu não sei o que o pastor deve ter pensado ali naqueles dias de hospital, né, pastor? Mas está aqui o pastor para verdadeiramente entender quando Deus nos escolhe, irmãos. Verdadeiramente a gente não vai passar dessa terra sem a permissão de Deus. Por isso que a gente tem que verdadeiramente entender que mesmo nas dificuldades, como meu esposo leu aqui de Davi, a gente tem que clamar ao Senhor. Porque Ele é verdadeiramente aquele que nos sustenta. Amém. Aleluia. A palavra 17. E depois desses dias sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego de vida, nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: quem tenho contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Irmão, eu sei o quanto essa mulher já estava vivendo dia após dia milagre. Aí ela falou assim: não. Por quê? Porque o meu filho, eu já sou viúva. Imagine naquela época, irmão, qual era a dificuldade de uma viúva e agora sem filho, sem esposa e agora sem filho. Ela falou assim: por quê? Então o que ela fez? Ela foi passar a sua dificuldade ao homem de Deus. Ela clamou ao homem de Deus. Ela realmente rasgou o véu, porque ela mostrou para ele o porquê que estava acontecendo com o filho dela. Ela até esperava, assim, quando ele chegou, ela estava esperando o quê? A morte dos dois, porque ela não tinha mais alimento. Agora, depois de tudo que Deus tem provido na vida dela até ter tido aberto a porta da casa dela para aquele homem, está alimentando aquele homem. Agora o que acontece? Leva o filho dela. Então o que ela faz? Ela se derrama, né, diante dos pés do profeta Elias, falando o que tinha acontecido.
Mas quando chega aqui no versículo 19 e 20, olha o que acontece. E ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou nos seus regaços e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. Então, ela chegou ali reclamando, ela chegou ali, passando a situação do que tinha acontecido. Mas esse homem de Deus, ele não falou uma palavra para essa viúva. O que esse homem de Deus foi fazer? Ele foi questionar o Senhor. Ele foi questionar a Deus, ele foi questionar primeiro ao Senhor e clamou ao Senhor pela vida daquela criança. O que a gente aprende aqui? Que muitas das vezes as situações de dificuldade batem da nossa porta e nós não sabemos nem a quem clamar, nem a quem falar. O que eu trago aqui essa noite, que a gente possa verdadeiramente, se você conhece, se você tem um líder, se você verdadeiramente crê em alguém que ande com Deus e que possa te aconselhar diante da palavra de Deus, te ajudar diante da palavra de Deus, que você possa realmente falar a tua dificuldade. Porque não adianta, irmão, muitas das vezes a gente passar as nossas dificuldades para o ímpio, para uma pessoa que não conhece a Deus. O que ele vai dizer? Cadê o seu Deus? Então não, que nós possamos, como essa mulher, verdadeiramente, por quem ela foi reclamar, a quem ela foi buscar? Ao profeta Elias. Por quê? Porque ela já estava vivendo dias de milagre. Então, se ela ali, por mais que ela não conhecia o Senhor de Israel, o Senhor Deus de Elias, mas ela estava vivendo um sobrenatural na casa dela. Então ela vai até o homem de Deus. E aí o que Elias faz? Ele pega nessa criança, leva até o quarto, e aí no 20 ele fala: e clamou ao Senhor e diz: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando seu filho. Então o que Elias faz aqui? Primeiro ele questiona Deus. Ele fala assim: o Senhor me envia para a casa da mulher, que ela iria me sustentar, e tudo isso está acontecendo, e agora o Senhor o quê? Olha o que ele fala: matando-lhe o seu filho. Mas no 21 ele continua: então se mediu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Então, irmãos, que a gente possa aprender a verdadeiramente a rogar ao Pai. A palavra está dizendo que a gente pode até questionar a Deus. Quantas vezes a gente fala: Senhor, por quê? Por que eu? Por que a minha situação? Por que eu fui desempregada? Por que meu filho não, está no mundo? Por que meu filho foi criado o tempo inteiro na igreja e não está aqui? Nós podemos até questionar, irmãos, o Senhor. Está aqui o profeta de Deus questionando o Senhor. Mas diante disso, o profeta ele faz o quê? Ele clama ao Senhor. Então, por mais que venha questionamento na nossa vida, que a gente seja temeroso a verdadeiramente a se derramar aos pés do Senhor e dizer: Pai, o poder está nas tuas mãos. É só o Senhor que verdadeiramente tem a palavra final. É só a Ti, Pai, que eu preciso, que eu necessito de verdadeiramente falar daquilo que está acontecendo na minha vida. Não tenha medo, irmão. É tão maravilhoso quando a gente pode se debruçar nos braços do Senhor. É tão maravilhoso quando a gente possa se derramar, chorar aos pés do Senhor. A gente verdadeiramente se sente aliviado. Porque quando nós somos verdadeiros, irmãos, com o Senhor, como Elias estava sendo, ele fala: Senhor, o Senhor me envia para a casa dessa mulher. Essa mulher me alimenta da mesma forma que o Senhor ordenou, e agora o Senhor tira a vida dessa criança.
menino. E o que acontece? E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Amém. Aleluia. E esse menino tornou a reviver. E olha o tremendo, olha só, essa mulher já tinha vivido tanta coisa. Ela estava vivendo dia após dia de sobrenatural sobre sua casa. E quando a gente chega aqui no 24, olha o que ela diz. Então a mulher disse ali: nisso conheço agora. Olha só, irmãos, o quanto que essa mulher tinha vivido. Essa mulher tinha ido para a porta da cidade buscar 2 gravetos para fazer sua última alimentação dela e do filho, dizendo que ela iria comer e ia morrer. O profeta do Elias dá ali uma ordenança que ela pudesse o alimentar primeiro a ele e depois a ela. Eles voltam, a palavra do Senhor diz que dia após dia ela viu um milagre acontecendo sobre a vida dela, que a sua farinha não acabava, que o azeite cada vez mais se multiplicava. E ela diz: agora. Então, irmão, muitas das vezes Deus faz que essas coisas aconteçam nas nossas vidas porque nós precisamos verdadeiramente. Porque não é só viver o milagre, irmãos. Muitas das vezes nós precisamos ser testados todo o tempo para verdadeiramente a gente entender que há um Senhor sobre as nossas vidas, amém? Que há um Senhor que comanda todo o nosso ser, irmãos. E a gente precisa dia após dia continuar crendo. Como essa mulher, ela diz: agora tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmão, isso é maravilhoso. Essa mulher, ela pode honrar aquele homem, ela pode verdadeiramente entender que naquele homem havia a palavra de Deus, naquele homem havia palavra de verdade, naquele homem realmente havia um sobrenatural que ela não conhecia. O que a gente traz aqui, irmãos, essa noite, é que da mesma forma que essa mulher viveu esse sobrenatural na vida dela, sobre uma provisão material, é que eu peço, Senhor, que nas nossas vidas possa ser multiplicada a nossa fé, que na nossa vida possa ser multiplicada a nossa comunhão com Deus, que a nossa vida possa ser multiplicada realmente a conviver com a verdade do Senhor, que nas nossas vidas não falte, irmãos, verdade, que nas nossas vidas não falte fé, não falta confiança de estar na presença do Senhor, porque é o Senhor que nos escolhe para estar aqui. Creia nisso, que não é mérito nenhum meu e seu, irmão, ter esse conhecimento. Não é mérito de nenhum de nós, pastora, realmente conhecer o Senhor. Foi ordem dele que eu e todos que estão aqui pudessem conhecer a palavra dele, porque ele veio a nós primeiro, ele nos amou primeiro, ele nos escolheu primeiro, como está sendo bem claro aí. Essa mulher, ela não era um do povo escolhido de Deus, amém? Essa mulher era uma estrangeira, essa mulher, o que era? Uma viúva, o qual não conhecia o Senhor. Abre em Lucas 4, irmão, Mateus 24 e 25, só para ver o que Jesus diz a respeito dessa mulher. 4, 25 e 26. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua casa. É 25 e 26. Vamos continuar. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Amém? Muitas viúvas existiam na época de Israel, na época dessa escassez, ele está dizendo, na época do ministério do profeta Elias. Quando o céu se cessou por 3 anos e meio, como a gente tinha falado, de sorte que em
toda a terra houve grande fome. O 26. E nenhuma delas foi escolhida, Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. A salvação, irmão, vem com ordem do Senhor. Amém? A salvação vem pelo Senhor. Ele está dizendo que na época do ministério do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel. E por que Deus não manda o profeta Elias lá? Ele manda onde? Em Sarepta de Sidom, onde havia uma viúva, o qual ele já tinha escolhido para quê? Para fazer parte do projeto de Deus. E isso que é o lindo na Bíblia, que Deus, tanto Ele mostra, irmãos, a abundância que Ele traz na vida de pessoas, e como Ele mostra realmente que Ele é um Deus, o qual verdadeiramente todo o poder está sobre Ele. Que todo o poder, irmão, está sobre verdadeiramente Deus. E por isso que a gente tem que ter essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Por isso que da mesma forma que essa mulher, ela pode declarar lá no capítulo, no versículo 24, que a palavra do Senhor estava na boca do profeta Elias. Era verdade. Então que eu e você possamos verdadeiramente, irmão, ter palavras de verdade para proclamar aqueles que verdadeiramente Deus enviar sobre as nossas vidas. Que a gente possa ter esse conhecimento, que a gente possa alimentar pessoas, irmãos, não só com alimento físico, não, mas que a gente possa alimentar pessoas com a verdade de Deus. Que as pessoas possam reconhecer em mim e você que é verdade nas nossas vidas. E isso que a gente aprende nessa história. Que por a gente ouvir homens de Deus e obedecer a palavra que ali você encontra a verdade, as coisas mudam. Porque houve transformação nessa vida. E da mesma forma que houve transformação na minha e na sua vida um dia. Um dia nós estávamos perdidos na escuridão. A gente não tinha noção de quem era Cristo. E Ele fala assim, não, filha, você é um dos meus. E por isso que hoje nós conhecemos o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente finalizar, a gente tem algumas conclusões dessa história. A gente encontra aqui dois personagens, né? O profeta Elias e uma viúva que nem é mencionado o seu nome. O profeta Elias sendo usado verdadeiramente por Deus e essa mulher obedecendo a voz de Deus, mesmo sem ela conhecer Deus. Mesmo diante de um pedido tão ousado do profeta Elias, ele precisava mostrar para ela que quando verdadeiramente a gente ouve a verdade do Senhor, as coisas mudam as nossas vidas. Porque da mesma forma que Elias fez esse pedido ousado, ele estava fazendo o quê? Obedecendo a Deus. E ela precisava ver isso, irmão, no profeta Elias. E essa mulher, mesmo sem conhecer a Deus, ela ouviu a voz do Senhor. E por isso, ela pôde participar de milagres sobrenaturais na vida dela. Não só como providência material, mas como na ressurreição do seu filho. Por quê? Por uma obediência. Quando eu e você, irmãos, podemos verdadeiramente ouvir a voz do Senhor e obedecer, a gente tem que entender onde há obediência, a cura, onde há obediência, a salvação, onde há obediência, a providência do Senhor. Que a gente seja obediente, mesmo sem entender como essa mulher não entendia, mesmo sem saber o que iria acontecer. Mas essa mulher, ela teve uma fé, irmãos, que é verdadeiramente o que é fé, né? É crer no sobrenatural, é crer naquilo que a gente não viu ainda. Ela não sabia o que
não só ao profeta Elias, e na vida dela, o que ela deu? Ela trouxe esperança para a vida dela. Eu fico imaginando essa mulher falando, ou pensando, sei lá, já é meu último dia mesmo, né? Já é minha última refeição, por que não alimentar mais um? E aí ela faz. Ela alimenta o homem de Deus e ela vê realmente o sobrenatural na casa dela acontecer. Então que a gente não tenha medo, irmãos, muitas das vezes, de alimentar aqueles que batem na nossa porta. O próprio sermão do Senhor, lá em Mateus, fala muito disso, né? Vocês me alimentaram, vocês me vestiram. Então que a gente verdadeiramente, a gente possa alimentar as pessoas, mesmo sem entender, mesmo sem entender o porquê que está acontecendo isso, ou algumas dificuldades nas nossas vidas, que a gente possa ser fiel a essa palavra, que a gente possa ser obediente a essa palavra. E sobre isso é que nós estamos vivendo aqui esta noite, o sobrenatural de Deus. Se nós levantamos essa manhã, irmão, é porque Ele deu a nós a oportunidade de viver mais um dia e de poder verdadeiramente dizer: maior é o que há dentro de mim do que há no mundo. Independente da situação, independente do que o sistema está passando para nós, que a gente possa entender que há um sobrenatural acontecendo nas nossas vidas, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Amém? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Aprenda com essa mulher, que vocês possam estudar um pouco mais a respeito dela. Eu pude realmente meditar na vida dessa mulher, que muitas das vezes Deus não permite nenhum nome, mas Ele permite a história, para que eu e você possamos aprender com essa mensagem. O Senhor é aquele que verdadeiramente, irmão, nos resgata das nossas dificuldades. Só depende do nosso posicionamento. Que a gente venha esta noite ter um posicionamento verdadeiramente de fé e de dizer: Pai, eu preciso te conhecer cada vez mais. Porque cada vez que eu te conheço mais, eu vou ser mais obediente. E na minha boca terá palavras de verdade. E da minha boca eu posso realmente aconselhar alguém ou ajudar alguém, porque o Senhor está nos ensinando. Amém? Louvo e agradeço a oportunidade de nós. Amém. Glória a Deus.